Três Idades da Vida Interior, Tomo terceira parte. Da página 186 até 189. O fundo da vontade que precisa ser purificado. Antes de São João da Cruz, o mestre Tauler já insistia muito sobre a necessidade de purificar o fundo da nossa vontade. Esse fundo profundo da alma, carregado do antigo egoísmo, precisa ser purgado, pois é ele que nos leva a complacências inquietas e estéreis conosco mesmos, afastando-nos do diálogo pacífico e vivificante com Deus. Tauler fala frequentemente desse egoísmo inconsciente que nos conduz a buscarmos a nós mesmos em todas as coisas e, por vezes, a julgar o próximo com severidade extrema, enquanto reservamos a indulgência apenas para nós. Esse egoísmo, que nos coloca como centro de tudo, se revela sobretudo nas horas da provação. Quando ela chega, somos tomados por perturbação e buscamos consolo, conselho e ajuda no exterior. Mas não é aí que se encontra Deus. É que nossa casa não estava firmada sobre a pedra, que é Cristo. Ela estava construída sobre nós mesmos, sobre a nossa própria vontade, e por isso carecia de solidez e firmeza. Edificá-la sobre si mesmo é construí-la sobre a areia. Há somente um caminho para superar tais obstáculos. É necessário que Deus reine totalmente no interior da alma. E isso ele só realiza com os seus amigos mais íntimos. Foi por isso que ele nos enviou o seu filho unigênito, para que a vida santa desse Deus feito homem, suas altíssimas e perfeitíssimas virtudes, seus exemplos, suas palavras e seus grandes sofrimentos, nos elevassem acima de nós mesmos e nos fizessem abandonar esse fundo egoísta, libertando-nos de nossas pequenas luzes, para que elas se fundissem na luz verdadeira e essencial. Esta é a luz do Verbo feito carne. Conforme está escrito no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 5, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Essa luz só é acolhida pelos pobres em espírito, por aqueles que estão totalmente despojados de si mesmos, do amor próprio e da vontade individual. Muitos vivem há mais de 40 anos na pobreza voluntária e nunca receberam sequer o menor raio interior dessa luz. Sabem muito bem pelos sentidos e pela razão tudo o que se diz sobre ela, mas no fundo nunca a experimentaram, ignoram-na e ela permanece muito distante deles. Por isso, enquanto as pessoas simples do povo seguiam nosso Senhor, os fariseus, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, tudo aquilo que tinha aparência de santidade lhe fizeram a mais violenta oposição e acabaram por condená-lo à morte. Deus é a grandeza dos humildes, e seus altíssimos caminhos permanecem ocultos à nossa soberba. Isso mostra até que ponto pode nos levar esse fundo de egoísmo e orgulho, que nos cega e nos impede de reconhecer os nossos próprios pecados. É de suma importância, portanto, que a luz viva da fé e os dons do Espírito Santo penetrem até o mais íntimo de nossa inteligência e até as raízes mais profundas. Não basta conhecer a letra do Evangelho e aceitá-la intelectualmente. É necessário que o Espírito se impregne dela. Do contrário, sob as aparências e a linguagem cristã, guardaremos em nosso íntimo algo que não é verdadeiramente cristão. Algo que resiste à luz da vida. No fundo de nossa inteligência e da nossa vontade, permaneceria uma espécie de fortaleza, um último reduto do amor próprio, que resiste em render-se
e impede que o reino de Deus se estabeleça em nós, profundamente e para sempre. Por isso, certas almas que se julgam avançadas na vida espiritual e não percebem seus próprios defeitos estão, na verdade, em maior perigo do que os simples pecadores que reconhecem sua miséria e conservam o santo temor de Deus. Devemos, portanto, meditar profundamente nesta conclusão de Tauler. No trecho citado, ele nos diz: caríssimos filhos, empreguem todas as suas energias, tanto do corpo quanto do espírito, para que essa luz verdadeira brilhe em vocês e possam chegar a saboreá-la. Assim, vos será possível retornar à vossa origem, onde resplandece a verdadeira luz. Desejai e pedi, ainda que não tenhais consciência da necessidade, que o Senhor vos conceda essa graça. Suplicai com todas as vossas forças e pedi também aos amigos de Deus que vos ajudem a alcançá-la. Uni-vos àqueles que vivem junto de Deus para que vos arrastem a Ele consigo. Que a todos nos seja dado obter essa graça e que o Senhor nos auxilie nessa súplica. Assim seja. Tauler distingue aqui o conhecimento ordinário da fé, comum a todos os fiéis, do conhecimento místico, da experiência amorosa de Deus, sentida no íntimo da alma, reservada aos amigos de Deus. E ele convida todos os seus ouvintes e leitores a desejar esse conhecimento íntimo, que transforma o fundo da alma ao iluminá-lo e o liberta dessa prisão do egoísmo e do amor próprio em que estava mergulhado. Só assim a alma se dispõe a ser deificada, divinizada, tornando-se participante pela graça da vida íntima de Deus. Todos esses defeitos que ainda subsistem na inteligência e na vontade, mesmo naqueles que já avançaram na vida espiritual, exigem, portanto, uma purificação que somente Deus é capaz de realizar. Somente Deus pode divinizar, assim como só o fogo pode inflamar, ensina São Tomás de Aquino. Em sua obra Suma Teológica, parte 2, questão 112, artigo 1º. Essa purificação passiva não acontece sem sofrimentos. Será, como ensina São João da Cruz, uma verdadeira morte mística, a morte autêntica de si mesmo, a desintegração do amor próprio. É nesse processo que a soberba recebe seu golpe fatal, para que a humildade sincera possa surgir. É necessário que os últimos refúgios da alma, onde o amor próprio e um egoísmo por vezes muito sutil se escondem, sejam iluminados pela luz divina, e que ali Deus habite plenamente. No dia da apresentação do Senhor, também chamado de Candelária, durante a procissão, os fiéis carregam cada um sua vela acesa, símbolo da luz da vida que devemos conservar em nossas almas. Essa luz da vida foi entregue ao ser humano no primeiro dia da criação. Apagou-se com o pecado, mas reacendeu-se pela graça da conversão e pela esperança na vinda do Redentor prometido. Ela foi crescendo em intensidade na alma dos patriarcas e dos profetas, até a vinda de Jesus, a glória de Israel e luz para todas as nações, como declarou o velho Simeão em seu belo cântico, o Nunc Dimittis, em Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 29 a 32. Essa mesma luz, que foi crescendo na humanidade até a chegada do Messias, deve também aumentar em nossas almas desde o dia do batismo até a nossa entrada no céu. É necessário que essa luz ilumine e vivifique até o mais profundo da nossa inteligência e do nosso coração, para que deixem de ser um centro escuro de egoísmo, de juízo próprio e de resistência à graça. Devem, ao contrário, tornar-se um fundo de luz e de bondade, onde reine cada vez mais o Espírito Santo, fonte de águas vivas que brotam para a vida eterna. Por tudo o que dissemos até aqui, fica claro que a purificação passiva do espírito é a luta decisiva entre dois espíritos. O espírito da soberba, que pode chegar até a blasfêmia, o ódio de Deus e o desespero, e o espírito da humildade e da caridade, que é, em nós, a vida eterna já iniciada. Esses dois espíritos em conflito podem ser simbolizados, conforme o ensinamento de São Gregório e de São Tomás de Aquino, da seguinte forma. De um lado, pelas raízes e consequências dos 7 pecados capitais. De outro, pela humildade, pela caridade
e pela sua conexão com as demais virtudes e com os 7 dons do Espírito Santo. Demonstramos anteriormente, no primeiro tomo, seguindo esses 2 doutores da Igreja, que do egoísmo ou do amor desordenado por si mesmo nascem, juntamente com a concupiscência da carne e dos olhos, a soberba. E é dela que procedem principalmente 4 pecados capitais: a vaidade, a assídia, a inveja e a ira. Também vimos que dos pecados capitais surgem outros defeitos e pecados ainda mais graves, entre os quais se destacam a cegueira do espírito, a discórdia, o rancor, o endurecimento do coração, a blasfêmia, o ódio a Deus e o desespero. Tudo isso está simbolizado pelo árvore do mal, com suas flores malditas e frutos venenosos. Por outro lado, o árvore das virtudes e dos dons tem como raiz a humildade. Uma raiz que, sem cessar, se aprofunda na terra para buscar o suco que nutre e vivifica. Tem por ramos inferiores as virtudes cardeais, com suas virtudes anexas e os dons correspondentes. E seus ramos superiores são a fé, a esperança e a caridade, sendo esta última a mais elevada e a mais fecunda de todas. A fé corresponde o dom da inteligência e o dom da ciência, os quais aperfeiçoam grandemente a esperança, fazendo-nos compreender a vaidade das coisas criadas, a insuficiência dos esforços humanos para alcançar os bens divinos, e inclinando-nos, portanto, a desejar a vida eterna e a colocar nossa confiança em Deus. A caridade corresponde o dom da sabedoria. É desse dom, principalmente, que procede a contemplação, da qual nasce a união ao atual com Deus e o abandono perfeito em suas mãos. Para que esse árvore das virtudes atinja seu pleno desenvolvimento, é imprescindível a vitória definitiva sobre os restos da soberba intelectual e espiritual que ainda subsistem, mesmo naqueles que já progrediram espiritualmente. Daí a necessidade da purificação passiva do espírito, na qual se realizam, com a ajuda do Espírito Santo, atos heróicos das virtudes teologais para resistir às tentações que se opõem a essas virtudes. Descrição da purificação passiva do espírito. Falamos anteriormente sobre os defeitos dos que já aproveitaram espiritualmente, sobre os resíduos de soberba espiritual que neles persistem, e sobre o amor próprio e o egoísmo que ainda devem ser arrancados. Somente o Senhor é capaz de realizar uma purificação tão profunda. Agora trataremos dessa purificação para que não seja confundida com certas penalidades que provêm unicamente da melancolia, da neurastenia ou das secas sensíveis próprias dos principiantes. Confundir essas realidades seria um erro lamentável. A escuridão em que a alma sente-se mergulhada. Assim como a purificação passiva da sensibilidade se manifesta pela privação da consolação sensível a qual a alma estava tão apegada, a purificação do espírito parece consistir, em primeiro lugar, na ausência das luzes anteriormente recebidas sobre os mistérios da fé. A alma estava familiarizada com essas luzes, e a facilidade com que meditava sobre os mistérios durante a oração fazia esquecer a elevação infinita dessas verdades, concebendo-as como algo excessivamente humano. Frequentemente, detinha-se demais na humanidade do Salvador, sem viver suficientemente da fé em sua divindade. Quase não ultrapassava a superfície dos grandes mistérios da providência, da encarnação, da redenção, da Santa Missa e da vida da Igreja. Todas essas realidades espirituais altíssimas eram ainda conhecidas apenas de maneira superficial. E o que acontece então nesse caso? Para nos elevar acima desse conhecimento tão superficial e comum das coisas divinas, o Senhor nos afasta da forma habitual de concebê-las e parece despojar-nos das luzes que antes possuíamos. Como dizia São João da Cruz, em sua obra A Noite Escura, capítulo 8, do livro 2. Despoja as potências, os sentidos e as afeições, tanto espirituais quanto sensíveis externos e internos, deixando as escuras, o entendimento, a vontade ressequida, a memória vazia e as afeições da alma mergulhadas em profunda aflição, amargura e angústia.
privando-a do sentido e do gosto espiritual que antes sentia dos bens divinos. A noite espiritual da alma sedenta de Deus. A tristeza que agora invade a alma é muito diferente daquela causada pela neurastenia, pelas desilusões ou pelas contrariedades da vida. Ela é, sobretudo, marcada por um desejo intensíssimo de Deus e de perfeição. Um vai e vem constante habita o interior da alma. Um anseio incansável por aquele que é o único capaz de preenchê-la e vivificá-la. Não se trata apenas de uma secura sensível. É uma verdadeira desolação espiritual. Essa desolação não provém da ausência de consolações sensíveis, mas da total privação das luzes interiores às quais a alma estava habituada. É nesse momento que a alma deve caminhar na escuridão, na pura fé, a qual é uma noite escura para as potências naturais. Aqui já não é fácil manter-se na contemplação da humanidade do Salvador. A alma se vê privada dela, assim como aconteceu com os apóstolos no dia da ascensão de Jesus ao céu. Até então, a intimidade deles com o Senhor só crescia. Era quase a própria vida deles, mas naquele dia, ele se afastou deles de tal modo que já não deveriam mais vê-lo nesta terra. E ficaram privados de sua presença, de suas palavras, daquela voz que lhes comunicava a vida. Certamente sentiram-se profundamente sozinhos e isolados, pensando nas inúmeras dificuldades da missão que lhes havia sido confiada. A evangelização de um mundo ímpio, afundado nos erros do paganismo. Podemos ter uma pálida ideia do que foi essa desolação, quando, após vivermos alguns dias em recolhimento, em um retiro espiritual fervoroso, guiado por uma alma sacerdotal cheia de Deus, somos obrigados a retornar à vida comum de todos os dias. Essa vida nos dá a sensação de que nos rouba um bem tão grande, uma plenitude tão rica. Algo semelhante, embora em grau muito mais intenso, deve ter acontecido na morte de um fundador de ordem religiosa. Aos que ficam, cabe dar continuidade à sua obra na terra. Por isso, após a ascensão de Jesus, os apóstolos permaneceram por longo tempo com os olhos voltados para o céu, privados da visão do Mestre tão amado, sentiram-se sozinhos diante dos sofrimentos que os aguardavam. Nessa hora, certamente recordaram as palavras de Jesus. Convém que eu vá, pois, se eu não for, o Consolador Divino não virá até vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 7. Convém que eu vá. Ou seja, que vos prive de minha presença sensível. Como diz São Tomás de Aquino em seu comentário ao Evangelho de São João. Os apóstolos estavam tão ligados à humanidade de Cristo que não se elevavam como deviam ao amor espiritual de sua divindade. E ainda não estavam preparados para receber o Espírito Santo, que lhes seria enviado para consolá-los e fortalecê-los nas tribulações. Essa privação da presença sensível da humanidade de Jesus, que precedeu a transformação que nele se realizou no dia de Pentecostes, ajuda-nos a compreender melhor o estado de escuridão e desolação de que estamos tratando. A alma que se encontra nessa condição sente como se estivesse entrando numa Weinfantasy, Neuralfio conhecemos ela como se estivesse entrando numa verdadeira noite espiritual. Ela se vê privada das luzes que até então a iluminavam. Fica envolta em uma escuridão semelhante àquela que cobre a terra quando o sol se esconde. Notas explicativas 1. João Tauler foi um místico dominicano do século XIV, ligado à escola espiritual da Renânia, que influenciou fortemente a mística cristã ocidental. Ele abordava frequentemente a purificação interior da alma e a necessidade de desapego do ego. Fundo da vontade.
refere-se à parte mais profunda e interior da alma humana, onde se assentam as motivações mais arraigadas. Esse fundo precisa ser purificado do egoísmo e do amor desordenado de si mesmo, para que Deus possa reinar plenamente na alma. 3. Levantamos a casa sobre areia. Alusão direta à parábola de Jesus em Mateus 7:27, onde ele ensina que quem ouve suas palavras e não as pratica é como o homem insensato que constrói a casa sobre areia, frágil e instável diante provações. 4. Luz verdadeira e essencial. Refere-se a Cristo, o Verbo feito carne, seu João 1:9. Esta luz não é apenas intelectual, mas espiritual e vivificante, iluminando o íntimo da alma. 5. Pobres voluntários há mais de 40 anos. Trata-se de uma crítica à falsa humildade ou à prática religiosa exterior sem verdadeira transformação interior. A pobreza voluntária sem desapego real do ego não garante luz espiritual. 6. Fariseus e escribas. Representam a resistência religiosa formalista da época de Jesus. Embora fossem tidos como exemplos de santidade, rejeitaram a luz verdadeira. A aplicação espiritual mostra como o orgulho pode cegar mesmo os religiosos. 7. Fortaleza interior do amor próprio. Expressão simbólica para descrever uma resistência oculta à ação da graça, que se mantém mesmo sob aparências cristãs. 8. Deificação ou divinização. Doutrina católica segundo a qual o ser humano, pela graça, é elevado à participação na vida divina. Expressa-se nos padres da Igreja com frases como Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus por participação. 9. Solus Deus potest deificare. Frase de São Tomás de Aquino que significa só Deus pode divinizar, assim como só o fogo pode incendiar. Indica que essa transformação profunda da alma é exclusivamente obra de Deus. 10. Morte mística. Conceito de São João da Cruz, que descreve o processo doloroso pelo qual o ego e o amor próprio são desfeitos para dar lugar à vida de Deus na alma. É o ápice da purificação passiva do espírito. 11. Dia da Purificação ou Candelária, festa litúrgica celebrada em 2 de fevereiro, recordando a apresentação de Jesus no templo. Os fiéis levam velas acesas como símbolo da luz de Cristo. Neste contexto, simboliza a luz interior que deve brilhar na alma. 12. Luz entregue no primeiro dia da criação. Referência à luz espiritual original concedida ao homem antes da queda. A graça da conversão reacende essa luz que deve crescer até alcançar sua plenitude na visão beatífica. 13. Árvore do mal e árvore das virtudes. Imagens simbólicas baseadas nos ensinamentos de São Gregório Magno e São Tomás de Aquino. A árvore do mal tem raízes no egoísmo e a das virtudes na humildade. São representações da luta entre o vício e a virtude na alma. 11. 7 pecados capitais. São soberba, avareza, luxúria, gula, inveja e preguiça. Aqui destacam-se 4 deles como frutos da soberba: vaidade, assídia, inveja e ira. 15. 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São infusões sobrenaturais que aperfeiçoam as virtudes e conduzem à santidade. 16. Purificação passiva do espírito. Estado místico no qual Deus purifica diretamente a alma, sem o concurso ativo do indivíduo. Distingue-se da purificação sensível dos iniciantes e da melancolia psicológica por sua profundidade e frutos espirituais. 17. Sequidade espiritual. Ausência de consolações sensíveis na vida espiritual. Quando provém de Deus, é medicinal e purificadora. Quando de causas naturais, como melancolia ou cansaço, deve ser discernida com cuidado. 18. Afastamento das luzes. Em certas etapas do caminho espiritual, Deus suspende as luzes e consolações interiores para desapegar a alma delas, levando-a à fé pura e ao abandono total. 19. Fixar-se apenas na humanidade de Cristo. Desequilíbrio devocional que impede a alma de aprofundar-se nos mistérios divinos, permanecendo apenas na dimensão sensível da fé. São João da Cruz alerta contra essa tendência. 20. Desnudez das potências. Termo usado por São João da Cruz para indicar a ação de Deus que priva a alma de toda luz, apoio e afeto, tanto sensíveis como espirituais, para purificá-la e unificá-la com Ele.
Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.